Pesquisa exclusiva para a presidência da República, pesquisa do Instituto Ver, encomendada pela Itatiaia, aponta o ex-presidente Lula com 44% das intenções de voto dos mineiros na corrida ao Palácio do Planalto. Essa pesquisa foi feita em todas as regiões de Minas, é um cenário do nosso estado. O presidente Jair Bolsonaro aparece logo atrás com 23%. O ex-ministro Sérgio Moro, do Podemos, tem 5% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 4%. E André Janones, do Avante, tem 2%. João Dória, do PSDB, e Rodrigo Pacheco, do PSD, tem 1% cada um. Simone Tebet, do MDB, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Se as eleições fossem hoje, o resultado aponta uma vitória de Lula em primeiro turno, aqui em Minas Gerais, já que todos os candidatos juntos somam 36% e o petista tem 44%. Ninguém, brancos e nulos, somam 9%. Não sabem e não responderam são 10%. A pesquisa exclusiva da Itatiaia perguntou também aos eleitores mineiros como eles avaliam o governo de Jair Bolsonaro. 53% desaprovam o jeito do atual presidente governar e 26% avaliam como positivo o governo. Outros 19% acham que Bolsonaro faz um mandato regular e outros 2% não sabem ou não quiseram responder. A pesquisa ouviu 3 mil pessoas em Minas Gerais entre 19 e 21 de fevereiro, todas as regiões de Minas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o intervalo de confiança 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 01859/2022. O Malco Camargo, cientista político, professor da PUC Minas, é diretor do Instituto Ver. Malco, a sua avaliação desse levantamento retratando o que pesquisas nacionais já vem retratando nas últimas semanas sobre a liderança do ex-presidente Lula, em segundo lugar o presidente Jair Bolsonaro e os outros pré-candidatos da chamada terceira via não decolando, né? Bom dia, Eustáquio. Bom dia mais uma vez. Bom dia, amigos. Os dados em Minas estão muito próximos de outros resultados divulgados que sintetizam o Brasil. O folclore político diz que quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Se Minas são muitas, Minas, nesta pesquisa, é a síntese do Brasil. Vale destacar aqui em Minas o desempenho ou baixo desempenho de 2 candidatos mineiros, André Janones com apenas 2% e o atual presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, com 1% dos votos. Mais da metade dos eleitores já estão se posicionando no voto espontâneo e estes são menos sensíveis aos efeitos da campanha eleitoral, o que pode indicar uma certa estabilidade. Agora quero muito trazer um dado, uma segmentação da pesquisa para a gente pensar sobre o efeito da pesquisa e a ideia se esse dado é válido ou se não é. A pesquisa permite uma segmentação dos resultados que aponta uma questão bem interessante, Eustáquio. Veja bem, entre os que ganham até 2 salários mínimos, Lula tem 50% dos votos contra 19% do presidente Bolsonaro. Entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, Lula tem 22% e Bolsonaro 35%, ou seja, Bolsonaro vence nesta classe. Então, se o eleitor vive entre os que têm mais renda, ele vai achar entre os seus pares mais eleitores do Bolsonaro. Se ele vive entre os que têm menos renda, ele vai achar entre os seus pares mais eleitores de Lula. Acontece que, hoje, tem muito mais gente que recebe até 2 salários do que mais de 5 salários. Isso então explica a vantagem de Lula e a impressão que o eleitor tem que às vezes não acha entre seus pares um comportamento similar ao que a pesquisa demonstra. Ô Lucas Ragazzi, não sei se te chama a atenção também, mas me chama a atenção nesse dado da pesquisa do Instituto Ver aqui em Minas Gerais. Os candidatos que se apresentam como terceira via não decolam, não passam de 5%. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma situação que chama atenção, né? O Malco estava citando os candidatos mineiros, né? Aqui nesse resultado em Minas Gerais. Bem decepcionante os números, ainda mais, vamos colocar o Janones, que é um fenômeno nas redes sociais, um personagem conhecido, um político conhecido nacionalmente, com esse resultado bem baixo. E o presidente do Senado, né? Que ocupa aí o nosso maior cargo do Legislativo brasileiro, também não conseguindo esse papel de protagonismo eleitoral aqui em Minas Gerais. Sinal também como que está polarizado a disputa, né, entre Lula e Bolsonaro, até com os candidatos mais conhecidos, Sérgio Moro,
né? O próprio Ciro Gomes também muito abaixo. O Malco citou essa segmentação, a diferença ali nas classes econômicas, né, que muda. Me chamou também a atenção a diferença nas regiões do estado, as regiões de voto, o que também está relacionado com essa questão financeira, né, Malco? No Vale do Jequitinhonha, o Lula está com 57%, enquanto o Bolsonaro está com 10%. Você vai para o Triângulo e está empatado em 38%. Muito interessante você acompanhar isso. E também, a gente estava comentando ontem a pesquisa Itatiaia e Instituto Ver sobre os governadores, a disputa com o Zema na liderança. Há uma tentativa, né? Há sempre aquela fala de associar o Zema ao Bolsonaro e parece que não tem dado certo. Parece que o eleitor mesmo não associa tanto o presidente Bolsonaro com o governador Romeu Zema, até por conta desses números que a gente tem visto nessas duas pesquisas. E para você, Edilene Lopes, surpresa nesses números ou não? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Não tem surpresa, Minas Gerais é um espelho do cenário nacional, como bem disse Malco Camargos, e essa pesquisa exclusiva do Instituto V, encomendada pela Itatiaia, mostra essa situação, uma polarização clara entre Lula e Bolsonaro, assim como há no Brasil, há também aqui em Minas Gerais. É importante lembrar que ambos não têm candidatos ao governo do Estado, nem o presidente Jair Bolsonaro e nem o ex-presidente Lula. Os dois estão apostando na vaga do Senado, que é uma só para Minas Gerais nessa eleição. Marcelo Álvaro Antônio é o candidato do presidente Jair Bolsonaro e Reginaldo Lopes, que ambos são deputados federais. Reginaldo Lopes é o líder da bancada do PT aqui na Câmara. É o candidato do ex-presidente Lula. E por que eles fazem essa aposta? Tanto Lula quanto Bolsonaro querem um parlamento forte. Caso ganhe a eleição, eles têm uma base forte para aprovação de projetos do governo. Caso percam a eleição, eles fazem uma oposição forte. Ambos buscam abrigo para os candidatos do Senado em alguma chapa, já que não tem candidatos ao governo. Bolsonaro quer uma vaga na chapa do Romeu Zema, tenta emplacar Marcelo Álvaro Antônio, e o ex-presidente Lula quer um lugar na chapa do prefeito Alexandre Calil para Reginaldo Lopes. Bolsonaro, e aí é importante dizer sobre a credibilidade da pesquisa do Instituto Ver. Bolsonaro aparece mal avaliado, por isso ele tenta colar no governador Romeu Zema, que aparece bem avaliado em Minas Gerais. Zema numa situação mais confortável, já que as pesquisas, tanto as internas dos partidos quanto as outras, quanto a pesquisa do Instituto Ver, mostra que Bolsonaro está mal avaliado. Zema tenta descolar da imagem de Bolsonaro, que é diferente do que ele fez na eleição lá em 2018. Então, é um reflexo claro que todos se orientam pelas pesquisas que têm um resultado parecido com esse. Zema tenta fugir do Bolsonaro e Bolsonaro tenta colar em Minas Gerais, para que consiga sua vaga no Senado. E para você, Júnior Moreira, o resultado dessa pesquisa e os desdobramentos, acha que pode haver uma mudança de quadro? Lembrando mais uma vez que esses números dizem respeito a Minas Gerais. Bom dia. Dizem respeito a Minas Gerais, é um retrato de momento, né? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eustáquio, algumas coisas me chamaram a atenção, vou citar pelo menos duas aqui. A diferença da pesquisa estimulada e espontânea no caso da presidência da República, quando você compara no caso de governador. No caso de governador, na pesquisa espontânea, Calil tem um número muito baixo, mas ele sobe na pesquisa estimulada. No caso aqui da presidência, e aí fazendo essa relação de primeiro com o segundo colocado, na estimulada tem uma diferença de 21 pontos entre Lula e Bolsonaro. E na espontânea, essa diferença cai um pouco, o Lula cai muito, mas ainda assim é uma diferença de 11 pontos. É muita coisa ainda, né? Enfim, tanto na estimulada como na espontânea, o ex-presidente venceria em primeiro turno. Mas para mim o que é interessante aqui não é isso, falar se vai vencer no primeiro turno, se não vai vencer, porque é muito cedo para falar em vitória de qualquer um deles, qualquer um dos dois. Mas isso aponta uma polarização gigantesca, muito forte, porque a espontânea, a pessoa... Em quem que você vai votar? Não dá nome para a pessoa, na hora que o pesquisador pergunta, né? E as pessoas lembraram dos dois de forma muito parecida, em distância, com a pesquisa estimulada. Agora, é muito cedo para dizer quem vai ganhar, enfim, mas a polarização para mim está muito clara nessa pesquisa, principalmente aqui em Minas. E outros dois números me chamaram a atenção. O André Janones sempre me chama a atenção, acho que 2% para um deputado é muito. Ao contrário, isso positivamente. Negativamente me chama a atenção o número do Rodrigo Pacheco. 1% para um senador da República, que foi o mais bem votado em Minas Gerais,
presidente do Congresso Nacional e aqui em Minas ter só 1%, e aí tem uma terceira análise para fechar, Eustáquio. Realmente, a terceira via até agora não decolou. É muito cedo para falar em vitória, mas para mim é tarde para que essa terceira via aglutine forças para tentar entrar nessa disputa. Pois é, até dentro disso que você está falando, antes de chamar o Eduardo e a Edilene, eu queria a opinião do Malco Camargos a respeito do eleitor mineiro sobre a chamada terceira via. Na eleição de 2018 para governador, o eleitor mineiro quis a terceira via, Romeu Zema. Não quis a polarização Pimentel e Anastasia. Agora, para o cenário da presidência da República, está polarizado para o mineiro, Lula e Bolsonaro. Por que agora não a terceira via? A terceira via ainda tem um espaço, porque a 1/3 dos eleitores não querem nem Lula nem Bolsonaro. Isso mostra as outras pesquisas. Essa não mede especificamente, mas a gente pode reproduzir o que está acontecendo no Brasil aqui para Minas. A grande questão é que a terceira via está fragmentada entre 7 opções. E elas, quando se somam, viram uma candidatura forte. Mas da forma como estão com tantos candidatos, não é capaz de aglutinar esta preferência. Pode ser que, com o passar do tempo, caso as elites políticas não se unam, o eleitor escolha apenas um deles, aquele que ele acha que tem mais chance de derrotar Lula e Bolsonaro. Agora isso, só o tempo vai dizer. Você acha que pode ser uma estratégia? Esses tantos aí da terceira via poderiam se unir numa candidatura para tentar acabar com essa polarização? Deveria. Agora, por que não acontece? Como todos estão muito próximos, quem vai abrir mão para quem? Não há um argumento lógico entre as elites políticas para justificar um candidato que tem 5 pontos percentuais abrir mão para um que tem 7 pontos percentuais. Na verdade, os dois estão empatados. Então, dificilmente eles farão esse acordo antes do registro de chapa. Mas pode ser que o próprio eleitor, com o passar da campanha, escolha algum. Como aconteceu aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, com Romeu Zema. Nos 44 do segundo tempo, o eleitor viu uma alternativa para derrotar o PT e o PSDB no Estado. E acabou escolhendo de maneira massiva Romeu Zema no governo. E para você, Eduardo Costa, o que diz sobre o comportamento do mineiro, a opinião do mineiro com o resultado dessa pesquisa? O que o mineiro quer passar de recado? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, você não sabe o quanto você me ajudou chamando o Malco antes e tratando, e levando a prosa para esse rumo. Porque esse era o foco que eu queria tocar. Quer dizer, durante bons anos, digamos 18 para ser mais próximo. 18 também não, porque foi 18 menos 3, 15. Durante 15 anos, a gente era xingado, o jornalista era xingado de Mortadela, que era PT, de manhã, e Coxinha de tarde, que era Tucano. Havia uma animosidade. Aí veio a eleição, os mineiros disseram, não, nós nem queremos a turma do Aécio, que é Tucano, e muito menos da Pimentel, que é PT, escolheram o Zema. Agora, eu tenho tentado entender essa polarização e não consigo, eu não tenho a menor ideia. Primeiro eu preciso dizer, para não ser acusado de estar legislando com ideologia, que eu sou daqueles eleitores hoje que fazem parte do bloco que quer uma novidade, que quer a terceira via. Eu peço licença ao Malco, que é quem é do ramo e entende, quando ele diz que tem 30% que não sabe para que lado que vai, talvez que tem mais uns 10 que estão indecisos. Eu diria, na minha pesquisa de olhômetro e de conversômetro, que nós temos estourando 30% propenso a votar em Bolsonaro e 30% para votar em Lula. Então nós temos 40%, que não seja 40%, mas que seja 36%, a maioria quer algo novo. Mas aí vem a vaidade. Aí vem o eu em primeiro lugar. E os candidatos com possibilidades começam a se matar e prejudicar um ao outro. E olha só que loucura, eu não consigo entender. Quando elegemos Bolsonaro 4 anos atrás, eu ficava pensando assim, gente, mas como é que pode um homem que ficou no Congresso 28 anos, nunca apareceu com nada de importante, virar mito? Aí eu entendi, eu falei assim, não, o povo brasileiro tem razão. Porque essa acusação, né? Porque hoje a justiça diz que não é. Mas essa acusação de roubalheira no PT exige uma providência. Aí vem o Bolsonaro. Hoje eu vejo, ontem, por exemplo, ele se referiu ao vice como aquela pessoa. Aí eu falei assim, pô, não é possível que o Bolsonaro está ajudando a voltar o Lula. E não aparece uma terceira via para nos dar esperança. Eustáquio, resumindo a prosa, eu me confesso incompetente para entender o caminhar do eleitor mineiro nesse momento. Pois é, Rita, bom dia. O eleitor mineiro também avaliou
né, pela pesquisa, o governo Jair Bolsonaro, 53% dos mineiros desaprovam o jeito atual do presidente governar e 26% avaliam como positivo o governo do Bolsonaro. Bom dia para você, mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu acho que essa pesquisa realizada aqui em Minas Gerais, ela está refletindo basicamente, né, os números do Brasil, né? E creio que existe essa polarização e que, infelizmente, eu ficaria aí com o Eduardo, né? Quer dizer, vamos voltar aí ao Zema, que foi a terceira via que o mineiro escolheu. Então, o que tem que aparecer, o que tem que acontecer é uma candidatura, eu diria, uma novidade na forma de falar e de fazer política, uma proposta de uma gestão para o Brasil. E qual seria essa gestão? Eu acho que a sociedade mineira e a sociedade brasileira, ela não vai admitir retrocessos. Nós pagamos muito caro para termos a democracia, né? Pagamos caro pelo processo, né? Que foi assim doloroso até chegarmos nas diretas já. E depois pagamos mais caro ainda, né? Para termos a nossa moeda, o real. Foi um custo muito forte, muito alto para a sociedade brasileira. Então, eu acho que a sociedade mineira, a sociedade brasileira, não vai admitir retrocessos em relação à democracia e ao combate à inflação. Então, os candidatos devem ter programas muito claros sobre o que eles vão fazer para que a nossa democracia amadureça ainda mais e para que não haja um retrocesso no que diz respeito ao combate à inflação. Acho que o Banco Central Independente veio para ficar e que os programas econômicos tenham que ter responsabilidade para se mostrarem maduros para continuar as conquistas que tivemos até aqui. Eu acho que o Brasil está caminhando para o liberalismo e tomara que a gente não retroceda a um capitalismo de Estado, com o Estado inchado, com a máquina inchada, fazendo partidos e políticos ricos e uma sociedade pobre. O que o Brasil precisa é de emprego e renda. E aí nós temos que deixar o ambiente econômico forte, fortalecer a iniciativa privada e sim termos um Estado pequeno, um Estado mínimo e uma sociedade mais rica. Ô Lucas H, você quer destacar algum ponto aí em relação à avaliação do governo Bolsonaro? Pois é, Eustáquio, a pesquisa revela um dado importante aqui em Minas, nos eleitores mineiros. A desaprovação do governo Bolsonaro em Minas está em 62%. A aprovação chegou no patamar de 37% e 2% ali indecisos. Isso é uma análise importante até a nível da nossa disputa estadual aqui, porque existe a possibilidade, expectativa até de um alinhamento, de uma tentativa de alinhamento nas candidaturas a presidente à reeleição do Bolsonaro com a reeleição do governador Romeu Zema. Esse número indica que na verdade, o Bolsonaro precisa mais do Zema do que o contrário. Então é uma questão também que, com certeza, esse tipo de dado vai ser levado em conta aí nas próximas articulações até a eleição. Tá certo. 8h48. Obrigado, Lucas Ragazzi, aqui pela participação na Conversa da Nação, comentando mais uma pesquisa do Instituto Ver, encomendada pela Itatiaia, a visão dos mineiros para a eleição presidencial. Um abraço, Lucas. Obrigado. Valeu, até mais. Edilene Lopes, um abraço para você. Obrigada, Eustáquio. Boa sexta-feira para todos. Valeu.